Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter e nesse vídeo aqui te dar as principais informações ditas pelo presidente Alessandro Barcelos na entrevista coletiva. Sim, por quase 40 minutos ele respondeu diversas perguntas, mas eu preciso começar te dizendo que era um presidente em tom calmo, tranquilo, ele não foi pro embate, não foi pro enfrentamento, não rebateu a imprensa, não brigou com ninguém. Pelo contrário, admitiu que as coisas não foram bem organizadas no Inter, que o Internacional não conseguiu fazer o que esperava, que está de fato numa situação ruim e que agora só uma coisa resta fazer: se unir, ficar todo mundo em paz e o torcedor atender o chamado e ajudar, estar no estádio Beira-Rio. Basicamente é esta a meta nesta entrevista, ou foi esta a meta na entrevista, mas que falou sobre a visita, um pedido, o acerto de salário, reunião com os jogadores de cobrança, que você sempre pergunta, será que não estão cobrando? Estão, e até mudança no protocolo do ônibus. Tudo isso a gente vai falar a partir de agora. Bom, o presidente reconheceu as dificuldades que vem enfrentando e ele acha que isso é por conta da não execução do planejamento da forma que esperavam. Detalhe, o presidente não acha que ele errou o planejamento, acha que fizeram um bom planejamento, mas que não executaram da maneira que deveriam. E por isso ele estava lá para fazer um pedido de apoio ao torcedor. Ele disse, olha, o torcedor que nunca abandonou, vai ser ele que vai fazer a diferença nessas últimas 8 rodadas do Campeonato Brasileiro que o Internacional tem para disputar. Existe um reconhecimento, claramente, as coisas não vão bem, mas que só vão sair dessa se estiverem todos juntos. E é por isso que a direção foi lá, fez promoção de ingresso, tem ingresso a R$20 para quem não é sócio, é de graça para quem é sócio e tudo mais. E tem um momento que ele até fala, olha, não é o dirigente que está pedindo, é o Internacional. E um repórter pergunta, o senhor está fazendo isso, está falando que não sou eu, é o Inter que está pedindo para, de alguma maneira, apontar que de fato a sua gestão não tem aderência com o torcedor? Ele falou, não, eu estou tentando tirar do centro da polêmica, eu gosto ou não gosto do presidente. Não, se tu gosta do Inter, vem ajudar. E aí o presidente falou, olha, todas as avaliações, se eles acertaram, se eles erraram, se tá bom, se tá ruim, vão ser feitas depois de sair dessa situação. Vários repórteres começaram a perguntar sobre, olha, o elenco, a má formação dos jogadores, os jogadores e tal. Ele falou, cara, no final do ano a gente conversa. No final do ano a gente senta e eu prometo pra vocês que eu vou dar uma entrevista e vou falar sobre o que tá certo, o que tá errado e tudo mais. Mas daqui até dezembro, é esta comissão técnica, são esses os jogadores. Absolutamente não tem muito o que fazer. Não há como mudar este cenário. A frase do Emiliano, de que tem que botar a cara, essa é a hora dos homens, também foi perguntada para ele. E ele falou, olha, não foi num contexto de crítica que ele falou isso, foi num contexto de realidade. Foi num contexto de que, olha, a realidade é essa, nós estamos brigando pelo Z4 e o Inter admite agora publicamente através do seu presidente que está brigando para não entrar numa zona de rebaixamento. Então, nesse momento, precisa de caras que coloquem a cara, com perdão da redundância, jogadores, pessoas que trabalham a cara e que precisam de jogadores que sejam homens, né? Com toda a dificuldade que tem essa palavra. Essa é uma realidade, não é uma discussão. Ele falou, todo mundo sabe que tem que fazer mais. Isso está acontecendo. O Bolívar esteve visitando o treinamento do Internacional. E o presidente disse que não é a primeira vez que o Bolívar visita, mas que ele foi muito bem-vindo. Ele falou, olha, a visita de um cara como um capitão no centro de treinamento do Inter é sempre muito bom. É uma liderança e é uma pessoa extremamente relevante que agrega a este valor. Ele falou, olha, foi iniciativa dele, do Bolívar, mas a liderança dele é boa, é positiva, mas automaticamente também não é algo que, olha, o Internacional precisa, como é que eu vou te dizer, precisa do Bolívar. Ele não, de maneira nenhuma, ele desmereceu o Bolívar. Quer dizer, tem gente aqui qualificada que vai saber mudar as coisas, que vai saber mudar o anímico do Internacional. Citou o D'Alessandro, que já passou por momentos assim, citou o Ramon Dias, que também já viu com Vasco e Corinthians recentemente esta situação. Eu já te dou mais detalhes, porque tem muito mais conteúdos bons aqui nessa entrevista, mas antes eu te faço convite para vir para a tela do meu computador e na tela do meu computador te dizer o seguinte, ó, site da KTO tá aberto aqui, ó, site da KTO aberto, Denilson Show. Tem uma que eu fiquei tentado aqui, ó, Atlético Mineiro se classifica e o Dudu marca. Tá pagando 5, não é difícil, né? Mas eu vou fazer outra, olha só, vou fazer uma combinada aqui, ó. Semifinais da Sul-Americana e da Copa Libertadores da América. Atlético Mineiro e Del Valle, o Galo vai ganhar em casa. Lanús e Universidade do Chile. Cara, eu acho que o Lanús ganha essa parada. Racing e Flamengo. Acho que o Flamengo vai ganhar lá.
Palmeiras e LDU. Isso aqui não é a classificação, é só vencer a partida. Acho que dá Palmeiras. Fiz uma odd combinada, deu 8,87. É só vitórias. O Palmeiras pode ganhar e não classificar, tá? Então vou fazer o seguinte, ó. Vou apostar, botei 5, vou sair com 44,36. O que, obviamente, vai dar muita graça, porque, né, nem Grêmio nem Inter estão nessa competição e aí fica ruim pra gente, né? Não tem trabalho, pelo menos tem diversão na KTO. Se tu quiser, na descrição, no primeiro comentário, tu tem o link personalizado da KTO. Gente, vamos lá. O presidente contou que quando ele era torcedor, ele já foi convocado para ajudar o Internacional em situações piores do que essa, inclusive, mas lá dos anos 90. E mesmo não gostando de quem estava na presidência, não gostando dos jogadores ou do treinador, ele ia apoiar. Pegava a família, ia pro Beira-Rio e ajudava. Ele falou, é isso, o Internacional precisa dessa situação agora para sair deste momento. Admitiu que o anímico dos jogadores precisa ser melhorado. E assim como o torcedor, a comissão técnica, a direção, também vê isso e eles estão trabalhando para mudar o anímico de várias frentes. Aqui vem uma informação. O presidente foi claro, foi categórico, dizendo que quando terminou o jogo, lá no Maracanã, ele fez uma reunião com os atletas dentro do vestiário, os caras da comissão técnica obviamente estavam juntos, e ali falou tudo o que ele estava falando na entrevista coletiva, mas com mais veemência e com mais cobrança, mas que também passando confiança. Ele disse, olha, eu só estou falando tudo aqui para vocês, que o momento é de crise, vamos dizer, ele não usa a palavra crise, mas né, o momento é de crise, que o momento é difícil, porque eu já falei lá no vestiário com os jogadores, e é assim que a banda toca no futebol. Se tu falar algo fora que tu não falou lá dentro, os caras ficam pistolas. E ele falou, eu já falei antes, e as cobranças aconteceram lá. As palavras lá foram mais fortes, foram mais veementes, foram de mais cobrança com os jogadores. Mas que essa cobrança já aconteceu e que agora é hora de passar confiança. Não adianta só cobrar. Tem que passar confiança para os jogadores também. E é isso que ele, presidente Barcelos, está propondo a partir de agora. Gente, nós já cobramos os caras, eles já sabem que estão devendo, que estão precisando dar mais. Agora, torcedor, passa a confiança, vai no estádio, nos ajuda, porque o momento é de crise. Tu gosta? Não gosta do presidente, não gosta dos jogadores, mas gosta do Inter? Vai no estádio. O presidente fechou a coletiva dando uma informação, dizendo que o clube identificou alguns torcedores que estavam se mobilizando para fazer algum tipo de violência no último jogo em casa contra o Sport, que eles estavam se mobilizando para fazer algum tipo de violência contra o ônibus, na chegada do ônibus. E aí a segurança viu esse movimento suspeito e disse, não dá para parar. Se parar, talvez aconteça alguma coisa lá, porque não tem um aparato de segurança naquela situação. Se você não sabe, o ônibus do Inter usualmente chegava, passava pelo estádio, pelo pátio do estádio e entrava literalmente dentro do Beira-Rio, entrava no Beira-Rio, né, porque tinha aqui um casulo e entrava os jogadores saíam por uma porta lá já interna no estádio. Há um tempo se para um pouco antes e os atletas caminham um trecho pequeno, mas que o torcedor passa aquela energia boa. O Inter está dizendo que na época, na hora, nem os jogadores, nem a comissão técnica souberam, porque a orientação foi, os seguranças viram que tinha uma mobilização ali, podia alguém tentar tocar alguma coisa nos atletas, ou bater, ou fazer, e aí eles disseram, passa reto. E que agora, por conta do momento de crise, vamos colocar assim, o Inter vai proteger a integridade dos seus jogadores, vai passar direto. E por isso mudou o protocolo, por essa questão mudou, segundo Barcelos. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.